Quero agradecer ao pastor Marcos pelo carinho e cumprimentar vocês com a paz do Senhor, boa noite, e dizer da minha alegria de voltar a essa casa depois de tanto tempo. Acho que tem mais de um ano que eu não venho oficialmente aqui, não é? E só você para me tirar da nossa igreja no dia de domingo, irmãos. Até não é por vaidade, é por escassez de homens para trabalhar mesmo. Eu tenho lá um senhorzinho bem idoso que me ajuda e quando eu saio ele fica meio perdido. Mas por um amigo o que a gente não faz, não é? Deus cuida de tudo. Meus irmãos, eu estou plenamente de acordo com o pastor Marcos, com tudo que ele falou. A nossa amizade realmente tem décadas e foi amadurecendo na presença do Senhor. E hoje nós temos a honra de partilharmos o Pastoreio de Pastores, né? Onde nós nos encontramos todos os meses, e é uma alegria muito grande, irmãos. Fui recebido, tive uma acolhida muito boa entre eles, e desde então, acho que tem quase uns 10 anos já, eu nunca mais me afastei do grupo, e é um grupo muito abençoado. E interessante, o pastor Marcos começou a falar sobre oração. Toma um pouquinho dessa água aqui, pastor Marcos. E curioso, irmãos, que o que Deus colocou no meu coração para falar para vocês, eu não vim ensinar nada a vocês, vim apenas me alegrar com vocês e falar das minhas convicções sobre uma vida com Deus. Eu sou criado no Evangelho, irmãos, então as coisas que eu ouvia e que lia também, leio, eu sempre procurei trazer para mim. Seria uma hipocrisia eu falar de alguma coisa que eu não tivesse convicção. Então, quando olho para a Bíblia e vejo que homens como nós, que viviam em situações difíceis, inóspitas, em situações bastante impróprias para a ocasião, mas de alguma forma Deus se manifestava na vida deles e eles se tornavam referências. E eu então, lendo a Bíblia, eu comecei a falar com Deus: por que o Senhor não faz isso comigo também? Se a Bíblia diz que eles eram igual a nós, sujeitos a erros, fracassos, e quando eles falavam com o Senhor respondia. Então eu também desejo que o Senhor faça o mesmo comigo, e quero provas. Irmãos, creia, Deus não se zanga com isso. Não me tome por abusado, nem por ignorante, eu estou falando com muita convicção, mas eu tenho feito questão, em muitas ocasiões, para que Deus fale comigo diretamente. Eu sei que a Bíblia fala, mas eu quero ouvir tua voz. E muitas vezes, irmão, eu fiz isso, e na nossa ignorância, minha principalmente, eu pensava que Deus fosse falar como um trovão. Ô, Natanael! Mas Ele fala de forma tão diferente que vocês não têm ideia. Mas primeiro, eu quero partilhar com os irmãos aqui Isaías, capítulo de número 59, versículo 1. Glória a Deus. É um versículo muito especial para a introdução da nossa palavra, irmãos. Está ali, já projetado ali. Quero ler com os irmãos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Isso foi lá, irmãos, Isaías escrevendo isso há muitos séculos atrás. Deus não muda, irmãos. Em Malaquias, Deus diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Ele diz: vocês mudam, mas eu não. E isso permanece até hoje, irmãos. A mão do Senhor poderosa, ela continua agindo desde Gênesis até hoje. Ela continua atuando no meio do seu povo. E o ouvido do Senhor continua atento às orações que os fiéis fazem, irmãos. O problema todo é o seguinte: é que o inimigo ele coloca um obstáculo tão grande para a gente orar. Se nós formos analisar, irmãos, durante o dia, nós temos tantas atividades. Já começa pela manhã. Quando a gente levanta já projetando fazer tantas coisas, quando vemos, eu não estou generalizando, irmão, mas alguns de nós esquecemos até de agradecer pela noite.
Já estamos fazendo uma coisa, outro tomando café. Ai, Jesus, não orei. Algumas pessoas, tá, irmãos? Que é a correria muito grande. E Deus, irmãos, Ele naturalmente, Ele sabe o que nós pensamos. Mas a alegria dele é que a gente verbalize, que a gente fale com Ele. Pastor Marcos citou aqui Jeremias 33, 3, onde diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A palavra não está dizendo mentalize, pense, clama. E a gente tem um pouco de dificuldade de orar, irmãos. Parece que a gente não acredita que Deus é o nosso Pai. Parece que alguns filhos têm um relacionamento meio dificultoso com Deus, então terceiriza o pedido. Quando você for orar, ore por mim. Não é assim? Fale com o pai a meu respeito. Parece aquele filho que está meio indiferente com o pai, tem receio de se aproximar dele. Mas como li aqui em Isaías, irmãos, a mão do Senhor, aleluia, não está encolhida, nem o seu ouvido gravado, para que não possa ouvir. Deus quer ouvir a sua oração. Ele quer ouvir o seu clamor. Salmo 91, versículo diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus quer que você clame. Ele quer que você pede, Ele quer que você suplique. E muitas vezes a gente fica com obstáculo, com dificuldade de transformar isso em realidade. Mas todas as vezes, irmãos, que eu me posicionei diante de Deus, dependendo de alguma coisa, eu fiz isso virar realidade na minha vida. Uma ocasião, eu estava de serviço, estava lendo a palavra de Deus. Aí falei: Deus, Gideão fez prova com o Senhor. Ele pediu para o Senhor não ficar triste, mas ele fez 2 tipos de provas. Eu não vou fazer como Gideão, eu não vou pedir a prova que ele pediu, eu vou pedir para mim mesmo. Eu acho tão bonito quando a tua palavra diz: Deus falou, Deus conversou. Eu falei: eu preciso de ouvir o Senhor. Se o Senhor me ama, eu estava sozinho, irmãos, no meu serviço, como ele referiu, trabalhava no porto, fala comigo. E eu orei, irmão, eu ajoelhava, né? A madrugada estava tranquila, eu dobrava meus joelhos lá no corredor do meu serviço. Fala comigo, quero ouvir a sua voz. Fala. Deus, fala comigo. Eu gritava. Eu ficava em silêncio. O senhor não está me ouvindo, não? Eu ouvi, irmão, coruja. Eu via cães latindo. Ouvi até o ruído das ondas do mar. Trabalhava perto do mar. Falei: essa não é a tua voz, Deus. Eu preciso que o senhor fale comigo. Aí de novo. Andava um pouco, sonolento. Deus, fala comigo. Irmãos, eu escutava barulho de moto, motor de carro, menos a voz de Deus. Chegou no dia seguinte, cheguei na minha casa e falei: puxa, Deus, eu acho que eu não tenho valor nenhum para o Senhor. E a Bíblia relata que o Senhor fala com os humanos, que não falou comigo. Mas, irmãos, a melhor coisa que tem é você não desistir. À noite fui à igreja. Cheguei lá, estava num culto muito fervoroso, animado, e de repente Deus usa o servo de Deus, pastor Dário. Ele falou: Natanael, fique de pé. Irmãos, Dário morava no Rio de Janeiro, não havia celular ainda, isso está mais de 20 e tantos anos atrás. Falou: Deus me revela que você, durante a noite, você gritava assim: Deus, fala comigo. Por que o senhor não fala comigo? Ele falou: é verdade ou mentira? Eu falei: misericórdia. É verdade. O senhor esteve comigo antes? Eu falei: não. Você, então, teve uma hora que você estava caminhando, olha, irmão, orando e caminhando. Você tropeçou, tonto de sono. Naquela hora, sabe quem te segurou? Foi Deus. Ele estava ali do seu lado, rapaz. E ele manda dizer para você o seguinte: ele poderia ter falado com voz, como você queria ouvir lá, mas não falou, não. Ele queria falar em público, para as pessoas entenderem que Ele te ama, cuida muito bem de você, e quando necessário, você não puder caminhar, Ele te transporta no colo. Irmãos, misericórdia.
Você quer um negócio mais forte do que esse? Este homem, irmão, não tinha meu contato, não era tempo de celular, eu estava orando sozinho na madrugada, e Deus mostrou que Ele tem muitos meios para falar. Então, se você quiser ouvir a Deus, quiser falar com Deus, abra a tua boca. Tenha liberdade de falar com Ele. Ele não vai restringir, Ele não vai evitar de te responder. Ele vai responder e com autoridade. E Ele vai te dar moral. Ele falou assim, está falando assim contigo? Para o povo te respeitar e saber que Ele te ama. Jesus amado, foi muito forte. Eu fiquei trêmulo. Falei, olha como é que Deus responde a gente de forma inusitada. Para você entender que não precisa trovejar, falar aquela voz grossa de locutor. Ele fala do jeito que Ele quer. É só você falar com o Senhor. Então, queridos, eu quero que você me acompanhe, por favor. E você vai ver uma coisa. Em Mateus 7, versículos 7 a 11, está escrito lá, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-lhe-á. Todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha, encontra. Mas é o que pede, irmãos. Pedir é orar. Você não precisa ter palavras bonitas, rebuscadas. Depende muito do momento que você está vivenciando. Tem muitos tipos de orações. Às vezes no desespero, você não vai ficar falando palavras bonitas. Jonas, profeta Jonas, no livro de Jonas, capítulo 1, ele diz, na minha angústia, eu gritei ao Senhor, olha só, e Ele ouviu o meu clamor, e ele declara que ele estava numa situação muito inóspita. Ele estava no ventre de um peixe, a sua cabeça, o seu pescoço estava cercado com algas marinhas, ele estava todo cercado de cartilagens, no escuro, no profundo do oceano, um lugar que humano nenhum poderia ouvir ou vê-lo, mas ele gritou, e o Senhor ouviu o seu clamor. Aleluia. Eu não sei que situação que você se encontra atualmente, eu não sei qual a posição que você está diante da sociedade de Deus, mas eu venho aqui como arauto do Senhor para dizer que se você abrir a tua boca, clamar a Ele, chamar por Ele, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar livramento, Ele vai te curar, Ele vai tirar você desse cativeiro, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, hoje e de eternamente. O nosso Deus não se cansa de fazer o bem. Ele trabalha 24 horas por dia. Nós temos limites. Nós temos um período de férias, descanso, mas o nosso Deus não descansa. Os olhos dele estão permanentemente atentos à oração dos justos. Glórias a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, por exemplo, no Salmo 18, versículo 3 a 6, Davi, ele crendo no livramento do Senhor, ele orando ao Senhor. Estes homens bem-sucedidos na Bíblia, irmãos, eram homens que estavam em constante ligação com Deus em oração. Em Daniel, nós vemos que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. E por incrível que pareça, pelas suas orações ele foi perseguido, foi caluniado, denunciado. Ele foi preso, foi sentenciado até a morte para ser lançado na cova dos leões. O legal é o seguinte, irmãos, a oração é algo preventivo. A gente ora, não deve deixar para orar quando estiver ventando, no meio do furacão, na tribulação. Você tem que orar antes, para Deus te encorajar, para você enfrentar as adversidades. Porque quando a fúria do vento vem, é muito forte. Se você não estiver alicerçado, você não aguenta. Nós somos tentados todos os dias. Nós somos provocados todos os dias. Nós somos provados todos os dias e todas as horas. São as orações, a nossa ligação com Deus é que nos mantenha firmado na fé. Tem um hino da harpa cristã que diz: Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Quando Jesus foi para o Getsemane, ele não foi para lá para olhar o jardim, a sua beleza, ele foi orar, suplicar. A Bíblia diz
que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Tamanho foi o esforço que ele fez para orar. E nós, irmãos, temos preguiça de orar. Eu digo para os irmãos porque eu tenho conhecimento. Dirigi uma vigília na banqueta e a gente de todas as denominações. Eu sei que alguns, irmãos, eu respeito muito. Pode orar, né? Nada demais, mas, poxa, se a gente foi lá para um sacrifício, fala, irmãos, quero todo mundo de joelhos, vamos orar. Eu olhava assim, pelo menos 2 primeiros minutos, estava todo mundo ajoelhado. O pessoal não aguenta, levanta logo, né? Mas era um gesto bonito, irmãos, de adoração, de busca. Eu não estou criticando que orar em pé Deus não escuta. Claro que escuta, até deitado, não importa. Jonas, possivelmente, ele não orou ajoelhado, ele estava lá mal à beça, todo mal cheiroso, e Deus ouviu a sua oração. Então, o que eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos, em todo tempo, estar voltado para o sentido da oração, porque a oração nos fortalece. Oração é alimento, leitura da palavra e oração. Quando a tentação vem, o inimigo vem, você está devidamente revestido. Nós vemos que quando Josué foi chamado, Josué capítulo 1, tem várias referências aqui, aonde Deus, quando falou com ele, diz, esforça-te muito, tenha muito bom ânimo, e lá na frente ele diz, não aparte da tua boca as palavras deste livro, medita nele dia e noite, esforça-te, tenha muito bom ânimo. Irmãos, para a gente vencer, eu não vejo ninguém bem sucedido se não orar, irmão. Não tem como. Eu faço, eu consigo, eu posso. Tem alguém na cobertura orando por você. O homem de si mesmo, ele não pode é nada. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece é Deus. É a presença do Espírito Santo em nosso coração. A gente está avivado. Porque sabe, irmãos, olha só, o louvor alegra. Louvores maravilhosos cantaram aqui. Isso alimenta, a gente fica feliz, a gente fica num clima leve, gostoso. Mas aí, acompanhado do louvor, vem a oração. Em Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas estavam presos, não era uma igreja linda como essa, não era uma multidão, eram 2 homens, todos lancetados de apanhar, levarem chibatadas, feridos, rasgados. Eles não tinham assistência alguma, estavam lá sofrendo, presos no escuro. E de repente, eles imbuídos por aquele espírito gostoso que estava neles, falaram assim, companheiro, vamos orar? Vamos? Vamos cantar também? Vamos? E eles revezavam, irmãos, oravam e cantavam. Eles não haviam recebido uma promessa de que se eles fizessem isso, as coisas iam melhorar. Mas a palavra de Deus fala que quem está alegre, canta. E eles, mesmo machucados, eles tinham motivo para cantar. E num dado momento, diz que a glória de Deus se manifestou naquele lugar, houve um grande tremor, as portas da cadeia se abriram, eles ficaram livres, e houve um reboliço tremendo naquele lugar. Por quê, irmãos? Que ali tinham homens verdadeiros, adoradores de Deus, que adoram a Deus em espírito e em verdade, que mesmo na adversidade encontraram motivo para orar e não para murmurar. Eles deveriam até estar queixosos. Olha, estávamos fazendo a obra, estávamos pregando, estávamos evangelizando, olha o que aconteceu conosco. Estamos aqui feridos, abandonados, sem direito à defesa, mas eles não se queixaram, eles oravam e cantavam. E nós precisamos aprender com esses homens, irmãos. Às vezes, quando nós estamos passando por tribulação, a gente fica só reclamando. A gente fica murmurando. E não é isso que Deus quer de nós, irmãos. Nós sabemos que quando Jó, ele esteve naquele problema todo que ele passou, a sua mulher chegou em certa ocasião, chegou a dizer para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre, homem. Ele mandou ela se calar, você é tola. No sofrimento, ele estava adorando o Senhor. E quando nós olhamos, irmão, para Jó 42, 10, diz que o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava.
Ele já tinha passado por muitas tribulações, tortura, sofrimento, enfermidade, mas ele estava ligado na oração. Olha, e eu fico olhando, irmãos, esse homem era um homem bem-sucedido, rico. Todo rico tem muitos amigos ricos. Riqueza traz riqueza. Mas veja que não apareceu ninguém para socorrê-lo. Ninguém para investir na vida dele. Ninguém para tratar da sua ferida. Ele estava lá só. A Bíblia fala que ele estava lá no monturo, na cinza, se coçando com cacos de telha. Mas ele não perdeu a ligação com Deus. O triste é quando o crente entra na tribulação, esquece que Deus existe, só sabe olhar para o horizonte, mas olha para cima, irmão. O nosso socorro vem do alto, do autor e consumador da nossa fé. Aleluia. O salmista disse: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então preste atenção, irmãos. Os registros que a Bíblia traz sobre os homens que sofreram, não é para dizer que eles foram super-heróis, mas é para dar uma noção de que a nossa vida também não é fácil, irmãos. É muito simples, né? Nas Assembleias de Deus, que eu caminhei bastante nela, as irmãs, quando se reúnem, terminam a oração, dão as mãos uma à outra: tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, e fala com autoridade. Quem é contra nós? E ela mesmo diz: ninguém. Mas, irmãos, quando vem um ventinho, né, nem a ventania, uma aragenzinha, ai, Jesus, não, tem misericórdia. Irmão, nós temos que estar preparados, irmão. Nós estamos numa guerra. Não pensem vocês que adorar a Deus, servir a Deus, andar na presença de Deus, é só se arrumar bonitinho no domingo e vir para a casa de Deus, não. Nós teremos aflições diariamente, irmãos. No trabalho, em casa, na rua, aonde você estiver, a luta vem, tentando tirar a sua resistência, tentando tirar a sua comunhão com Deus, mas você serve um Deus que Ele não te desampara, Ele não te abandona, Ele está sempre ao seu lado, Ele quer que você esteja ligado nele, porque em João está escrito, Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, recebereis. Nós não podemos de maneira nenhuma tirar licença, nos afastarmos um pouquinho de Jesus. A nossa permanência com Jesus tem que ser 24 horas. E algumas circunstâncias, quando nós estivermos sendo tentados, irmão, você pensa assim: será que se fosse Jesus no meu lugar, Ele faria o que eu estou pensando em fazer? Se você está em Jesus, se eu estou em Jesus, irmãos, eu preciso ter essa preocupação. Porque, veja bem, diz, se nós fizermos o que Ele nos manda, tudo quanto nós pedimos ao Pai no nome dEle, Ele vai nos conceder, irmão. Só que às vezes nós somos resistentes. Nós queremos fazer algumas coisas. Algumas coisas que Ele nos recomenda, a gente concorda. Outras, porém, nem tanto. Mas Jesus não está querendo saber se você quer ou não quer fazer a vontade dEle, irmão. Ele quer te abençoar. Ele quer te dar vitória. Ele quer pelejar na tua causa. Mas quando você chegar a Ele, é como diz em Hebreus capítulo 11, quando você se aproximar de Deus, você tem que se aproximar crendo que Ele existe e que Ele é galardoador, crendo que Ele te responde. Você não vê, mas Ele existe. Você não consegue tocá-lo, mas Ele te escuta. Você não consegue de maneira nenhuma ter uma visão física do Senhor, mas saiba que Ele está ao teu lado para defender a tua causa. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Jesus disse: bem-aventurados os que viram e creram. Mas mais bem-aventurados que não viram e creram. Tem alguém que não viu Jesus aqui, mas crê, irmão? Levante a sua mão. Oh, 100%? Eu também nunca vi, irmão, mas creio que meu Jesus é poderoso. Que meu Jesus é maravilhoso, que meu Jesus cura, que meu Jesus liberta, que meu Jesus transforma, que Jesus vai nos levar para a eternidade. Eu creio. Ele disse: eu irei para o céu, mas voltarei para lhe buscar. Então Ele virá, porque Ele jamais mentiu, irmãos. E quando Jesus diz que tudo que nós pedimos a Ele crendo nós recebemos, irmãos, eu também já fiz prova com Deus. Eu estava conhecendo um espírita, o qual respeitava muito, por sinal. Infelizmente, ele morreu agora no Covid.
Dei até uma Bíblia de presente para ele, uma Bíblia Thompson, bonita, para ele ler a palavra. Eu estava pregando para ele. Ele estava numa crise muito grande no seu relacionamento com a mulher. E ele procurou a igreja. Falou, meus guias não me socorreram. E parece que ele está fazendo uma campanha de oração para a família. Então, eu quero fazer parte. Posso? Falei, deve. E eu ali, nas minhas ministrações, orando. E um dia ele lá. E ele ficou muito impressionado de ver a mensagem que eu estava dando em relação à família. E falando de vitória para a família e tal. Ele veio, rapaz, mas você está falando exatamente o que eu estou precisando. Eu falei, não sou eu. O Espírito de Deus que está em mim é que está falando contigo. Eu falei, mas é muito interessante. Sim, falei, continua vindo, que Deus vai trabalhar na sua vida. Aí, ele tinha um menino de 8 anos, do relacionamento dele com a mulher, e devido à crise que estavam vivendo, ele não podia ver o garoto, ele não podia sair com o menino. Mas teve um dia lá que ela concedeu dele sair, e quando foram à praça, o menino brincar, o garoto se desequilibrou lá, caiu, e teve uma fratura, assim, tripla nos seus ossos da perna, me esgalharam alguns ossos. E quando foi ao médico, o médico falou, rapaz, lamentavelmente, seu filho vai até andar, mas ele vai ficar com a diferença grande de centímetros na perna. Se ele gostava de jogar, estava treinando, vai parar, e vai ser um menino com defeito. E ele me ligou, Atanael, cadê seu Deus? Você não disse que as coisas iam melhorar comigo aqui? Participando dos cultos, eu falei, mas por quê? Eu falei, não, meu filho fraturou a perna, qual o problema? Ué, você pergunta qual o problema? Eu falei, para mim não tem problema, mas para mim é tudo. Meu filho é tudo. Eu falei, rapaz, fica calmo. Você está com dificuldade de acessar a tua esposa? Sim. Eu falei, agora você vai vê-la todo dia. Porque o garoto é pesado, você não consegue carregar. Você vai ter que levá-lo no colo, para médico, aqui, ali, ela vai junto e você fala com ela, olha mulher, eu estou indo à igreja. E ela não gosta muito do que você faz, não é? Agora você fala, estou frequentando a igreja, tem um pastor me orientando e tal. E vem vindo à igreja, vem que eu vou orar por você. E um dia, irmãos, ele estava lá, tinha mais ou menos uma semana que o menino estava fraturado. Eu estava muito ousado. Aquele dia eu estava mesmo. Falei, aí, você quer uma bênção? Impossível! Vem aqui à frente agora. Ele foi o primeiro. Falei, o que você quer, João? Ele falou assim, eu quero o meu filho curado. Falei, você crê? Eu creio, então fecha os olhos. Meu irmão, eu sou assim. Deus, ele crê, ele lá no Espiritismo, ele tem visão. Eu não tenho. Eu tenho fé. Então mostra para ele a perna do filho dele agora. Mas assim, irmão, mostra a Deus. E onde ele agarrou no meu braço, Atanael, eu estou vendo. Falei, vendo o quê? A perna do meu filho, como é que ela está? Eu deixei o ser do alto, todo de branco. E tocou no gesso dele. Mãos firmes, e foi mexendo e colocando os ossos no lugar. Falei, tá bom. Assim, na hora da oração, irmão. Falei, amanhã você procura saber como é que ele está. O garoto não estava ali. E ele voltou para casa. No dia seguinte, ele foi ver o menino. O menino falou, pai, essa noite eu tive um sonho tremendo. Olha só, que sincronia. Veio um homem enorme, com a pasta na mão. Abriu aquela pasta, tirou uns aparelhos, pai. Começou a tocar por cima do gesso assim, ó. E mandou levantar e pisar. Ele não podia nem mexer com os dedos. Levantar e pisar no chão. Eu falei, se eu não posso, você pode, levanta. Eu estou andando, não posso. Senta aí, rapaz. Ele sentou-se. Ele falou, me sentei, pai. Ele falou, agora pisa no chão. Aí eu pisei com medo tremendo, no sonho. Ele falou, tá fraco, levanta o pé e bate. Eu não, bate o pé no chão, rapaz. Ele levantou o pé e bateu, irmão. Dizer que chegou a trincar o piso. Ele falou, pronto, você está são. E foi embora. Quando o pai chegou, ele contou isso. Eu falei, rapaz, mas eu vi também lá. Ele falou, você está sentindo alguma coisa? Eu falei, não, pai. Aí ele pegou no dedo dele, puxou por dentro do gesso assim, não sentiu nada. Eu falei, ele ligou para mim, Atanael, aconteceu um fenômeno. Eu falei, que foi? O menino não está sentindo nada. Eu falei, leva no médico. Quando ele chegou lá no doutor, a cirurgia estava marcada. Eu falei, você está louco, rapaz? Mexendo com esse menino, não pode. O problema dele é sério. Ele falou, doutor, ele está bom. Mas quem disse? O pastor orou. E ele disse que está sentindo bem. Eu acredito. Você está maluco? Faz o raio-x. Ele era um polícia bravo. Levaram o menino para o raio-x. O doutor falou, olha, isso é coisa de doido. Mas, lugar das fraturas,
só tem umas risquinhas. Os ossos dele estão igual a vela, lisinho. O cirurgião que fez isso, cara, não tem outro igual. Eu não tenho o que dizer, porque o gesso não foi tirado. Eu vou dar um atestado que o menino está devidamente curado. Se joga capoeira, pode jogar. Se joga futebol, pode jogar. Ele está devidamente curado. Aí eu pergunto aos irmãos, para que ocorram essas coisas, não tem que haver uma sincronia com Deus, irmãos? Nós não temos que aprender a ter essa fé, né? Não precisa ser pastor, não. Qualquer irmão, qualquer irmã que tiver fé, Deus pode mover o braço e fazer o milagre acontecer, irmãos. E eu vim aqui nesta noite para clamar com vocês. Eu não sou milagreiro, mas eu tenho uma fé tremenda no meu Deus, irmão. O meu Deus nunca me decepcionou. Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Ele é o mesmo Senhor. Vocês têm conhecimento amplo. É bem pregada a palavra de Deus aqui. Acerca de quem é Jesus. Quem foram os apóstolos? Foram homens que faziam a obra de Deus com interesse de coração. Homens que não duvidavam das promessas do Senhor. E Jesus diz, quem crê em mim, fará as obras que eu faço. Eu não vou nem dizer maiores. Quem somos nós para fazer maiores que a dele? Mas nós temos capacidade, irmãos, diretamente com Deus, de tratarmos de assuntos delicados e Deus nos responder. E eu vim aqui nesta noite para abençoar vocês, para trazer essa palavra de esperança. Nós temos no Salmo de número 34, versículo 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ao seu clamor. Aqui não está dizendo que é só de uma pessoa, não. Quem clamar ao Senhor, irmãos, Deus está pronto a ouvir. Não fica assim, se o Senhor me ouvisse, se Ele me desse, não. Se o Senhor vai me ouvir, o Senhor vai me dar. É assim que tem que falar, irmão. Agora, se Ele não quiser dar, aí já é Ele que não quer dar, mas você tem todo o dever. É igual um pai. Às vezes nós não damos alguma coisa aos filhos. Quando nós achamos que é prejudicial, a gente não dá. Um dia teve um colega meu, ele estava ouvindo falar sobre isso. Ele falou, é tudo que a gente quer, Deus dá? Olha só, ele era muito feio. Pensa num cara feio, irmão. Mal acabado a beça. E ele se encantou com a menina mais bonita da igreja. Então eu quero casar com ela. Eu falei, não, mas aí ela tem vontade própria, rapaz. Ué, mas Deus não dá? Eu falei, não. Vamos conversar. Aí eu falei assim, escuta, ela é muito bonita. Ela é muito popular, fala com todo mundo, é muito tal. Você é todo estranho. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Por exemplo, ela vai lá na Vila Velha, por exemplo, aí o ônibus quebrou. Ela está lá, abandonada. Por acaso eu passo, sou seu amigo. Socorro, dou uma carona para ela. Eu vou chamar ela de sem vergonha. Não vale nada. Eu falei, você não confia? Não pode entrar no carro de ninguém, não pode falar com ninguém. Eu falei, rapaz, você está doido. Deus vai dar um sofrimento desse para a menina? Onde, rapaz? Deus vai dar livramento a ela. A mesma coisa, um doido, eu quero um revólver, me dá um... Deus vai dar, vai nada, rapaz. Deus sabe selecionar o que é bom para nós. Você é muito ruim. Converte esse coração, rapaz. Não é pela tua aparência, irmão, você é brabo demais. Então, irmãos, é assim, Deus, Ele quer o melhor para nós. O que nós estamos falando é de coisas essenciais. Você está enfrentando dificuldade na sua casa com seu filho, dificuldade com a sua esposa, com o esposo. Você está enfrentando dificuldade no seu trabalho. Você está enfrentando dificuldade com os vizinhos. Clama ao Senhor. Ei, fale com Ele. É o melhor conselheiro, é o melhor amigo, é o melhor médico, é o melhor advogado, é o melhor juiz. Deus não falha. Não. O nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Eu quero que vocês sintam, sabe, a convicção que eu tenho no Deus que eu estou falando para vocês, irmãos. Já parou para pensar os olhos dele? Olha só. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Eu não vou perguntar se tem justo aqui. Todos nós temos o dever de ser justos. Então, todos nós aqui estamos sendo filmados pelo Senhor. Os seus ouvidos atentos às minhas orações. Eu não sei o que você vai pedir a Deus hoje. Mas peça com entendimento, irmão. Faça uma oração racional. Eu sei que essa igreja é de oração, porque eu frequento aqui, escuto, vejo. Todos os dias, me parece ter oração aqui. Vejo grupo de oração saindo aqui todos os dias. Isso é lindo.
Então, quem sou eu até para ficar falando de... Mas creia nisso, irmão. Tem pessoas que às vezes não é muito chegado. Mas presta atenção nisso. Os olhos de Deus. Sabe, irmãos, eu tomo isso para mim. Porque, às vezes, fica preguiçoso. O meu filho caçula hoje está um marmanjo, né? O Tiago. Está com 30 e poucos anos. Mas ele era menino no colégio. Ele estudava aqui no Pastor Bahia. Ele tinha um colégio ali. Tempo do pastor Érico. E o coleguinha dele de escola, não sei, deu um chute na porta, a maçaneta veio e pegou na testa dele, ficou um caroço, irmão, feio demais. E aquilo ficou sem enfiar o dedo, ia lá dentro, assim, ó. O pessoal mandou colocar aço em cima, gelo, e não sei o quê. Ó, aquele caroço ficou uma semana. Aí levamos ele no cirurgião, doutor Herbert, e ele falou, vai ter que rasgar isso aí. Aí marcou, eu levei meu filho lá, e eu estava sentado, lá na clínica Santa Amélia. Televisão ligada, as pessoas todas ali. Eu tenho um volume de voz alto, né, irmão? Mas aquele dia eu não podia gritar. Ele deitadinho no meu colo, cochilando, novinho. E eu com a mão em cima daquele caroço. Falei, Deus, você já me usou para orar por tanta gente. As pessoas dão testemunho que foram abençoadas. Por que meu filho vai ter que, tão novinho, ficar com essa cicatriz? Opera ele, ué. E o caroço, ele levantava, ele agora está bem carequinha, sabe? Mas ele tinha uma franja, ele levantava, aí Deus, coisa feia. Ele vai ficar com a cicatriz, opera ele. E eu não estava olhando, estava com a mão em cima do caroço, e a televisão ligada, de olho aberto, o pessoal conversando, Jesus, opera ele. Ah, faz isso para mim, Jesus, você não me ama? Opera ele. Eu quero meu filho bom, opera ele. Aí eu estou ali, mas não olhei. Aí o doutor falou, Tiago Alberto de Souza. Opa, aí leva o Tiago. Ele perguntou o que teve, Tiagão. Aí eu falei, olha aí o seu mesmo. Ele tinha feito encaminhamento e tudo. Aí, onde é? Eu falei, aqui. Irmãos, quando ele levantou o cabelo, aqui aonde? Eu falei, estava aqui aonde? Irmão, não tinha nem cicatriz. Deus é minha testemunha, irmão. Eu estou no altar de Deus. Eu estou dizendo para vocês que não é impossível. Tudo! Crente! Tudo! Que foi essencial para a tua vida, que você estiver pedindo a Deus, crendo, você vai receber em nome de Jesus. Não há nada que Deus não possa fazer, irmão. O cego de Jericó, ele não via, ele apenas ouvia dizer, né? E ele danou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus parou. Isso é clamor, isso é oração, irmão. E às vezes você está gemendo, mas não clama, irmão. Você está gemendo, já está pensando no antibiótico, na dipirona. Ora a Deus, irmão. Depois você vai tomar o remédio, não tem problema não, mas ora. E tem pessoas que às vezes se incomodam com a tua oração. O pobre cego fica assim, cala a boca. Não incomoda o mestre. Ele, filho de Davi. Aí ele aumentava mais o volume ainda. Tem misericórdia de mim. Aí Jesus parou, delicadamente, e perguntou a ele, o que queres que eu te faça? Jesus é polido demais, né, irmão? Se fosse a gente todo exibido, o que foi esse ceguinho? Você quer ver? Não. Ele falou, o que queres? Ele podia ter outra necessidade. A Bíblia diz que ele era um camarada de rua. E ele foi lá, Senhor, eu quero ver. Eu disse, vê, a tua fé te salvou. Está vendo como tem que ter um diálogo, irmão? Será que todo mundo já não tinha visto que aquele homem era cego? Jesus não tinha visto que ele era cego? Mas precisou haver uma interação, um diálogo. Você às vezes está sofrendo em casa. Eu digo isso, irmão, porque na minha igreja é assim também. Um monte de gente atribulada, mas ninguém ora, irmão. Ninguém ora. O pessoal tem preguiça de orar, irmão. Eu dirigi uma igreja, e quando eu cheguei na igreja, a irmã virou para mim, pastor, o meu marido é o pior cachaceiro do bairro. Eu falei, quem tem isso? Mas é horrível, pastor. Ele bebe demais, ele espera o bar abrir e só sai quando fecha. Eu falei, e daí? O pastor que antecedeu o senhor disse que ele não tem jeito. Eu falei, não, aí eu discordo dele. Jesus veio para buscar e salvar os perdidos. Você quer ir salvo? Eu quero, então me ajuda a orar. Nós vamos orar por ele. Traz uma foto dele para me ver. Aí trouxe o homem até com a língua para fora. Tão bêbado que nem a língua ficar mais dentro da boca. Eu falei, não, vamos orar. E o apelido dele era Linguinha.
Falei, nós vamos orar, Deus vai salvar o Linguinha. Aí, vê só, eu sei que como ele, tinha outros do bairro, outras mulheres sofrendo, ó, vamos orar num domingo. Aí o pessoal amarela. A ceia vai ser de manhã até às 11, mas até meio-dia, vamos ficar aqui orando para Jesus salvar o Linguinha. E salvar teu marido também, teu filho, vem! Irmão, só ficaram as 3 pessoas. A igreja estava cheia, mas na hora, os tribulados que tem filho perdido, drogado, marido, não ficou para orar, não. Aí a irmãzinha ficou lá. Eu só orava assim, salva o marido dela. Porque não tem mulher crente. Jesus é para salvar marido, salva o marido dela. Salva o marido dela, não pediu outra coisa não. Salva Jesus, salva ele, liberta ele, salva. E assim, irmão, um ataque. Aí passou uma semana, entra o irmão na igreja. Chegou todo bêbado. O homem, cheguei, pastor. Falei, ô, bem-vindo, hein? Aí eu falei, Jesus vai te salvar. Ele disse, é ruim. Eu falei, não, é bom. Eu falei, não vou fazer apelo para você não, você vai vir aqui, ó. Aí, irmão, veja como Deus honra a gente. O irmão que me antecedeu e disse que não tinha jeito, ele chegou lá. Ele passou por lá e ficou para o culto à noite. Falei, irmão, a igreja te ama. Você ficou 8 anos aqui, então prega para a igreja. Ele falou, eu estou sem mensagem. Eu falei, mentira. Pastor que cuidou do rebanho tanto tempo, tem alguma mensagem para a igreja? Você conhece? Dá o seu jeito aí, vai procurando aí. Ele começou. Aí, irmãos, veja bem, ele leu lá em Gênesis, capítulo 1. Ele falou assim, no princípio criou Deus. Pode sentar, irmãos. Eu falei, ué, vai pregar sobre a criação? Aí eu fiquei esperando, ele disse, irmão, Deus mandou, colocou o homem no jardim, foi uma bênção e tal, mas o inimigo veio e atrapalhou tudo. Falou, pronto, acabei com o projeto de Deus. Mas aí Deus falou assim, eu vou dar um jeito. Vou mandar meu filho para salvar a humanidade. E ele mandou Jesus para poder libertar o homem oprimido, viciado. Irmãos, o Linguinha levantou e gritou, ok, pastor, o senhor venceu. Eu estou me rendendo a Jesus agora. Ó, interrompeu a pregação. Veio, subiu aqui. Abraçou o pregador que disse que não tinha jeito. Aí foi abraçando todo mundo. Eu chamei, vem cá, dona. A senhora não queria lição? Vem aqui. Ela veio a família toda, irmão, para a glória de Deus. Discipulei aquele homem e ele foi batizado em nome de Jesus. Tem jeito sim. Vamos melhorar isso aí. Tem jeito sim. Você quer um jeito para a tua vida, vem aqui à frente. Posso chamar alguém aqui? Se tem